a alquimia sempre me fascinou demais, né? Essa busca pela transmutação, não é? Eram experimentos químicos e místicos ao mesmo tempo. Isso. Era uma mistura de magia com ciência. Como que vocês entendem ou se houve uma incorporação da alquimia nessa bruxaria moderna? Como que vocês entendem isso, esse processo histórico? Na realidade, vários conhecimentos que hoje são científicos eram conhecimentos espirituais, não é? E eram conhecimentos religiosos, porque os primeiros cientistas da humanidade eram pessoas da casta religiosa. Então você tem, por exemplo, a química. A nossa química hoje veio da alquimia, né? O que hoje nós chamamos de astronomia veio da astrologia, né? E eu sempre brinco com as pessoas dizendo que, na realidade, até psicologia tem uma origem religiosa e espiritual, porque quem eram os primeiros psicólogos da humanidade? Com certeza foram os primeiros xamãs do mundo, que eram aqueles que ouviam as pessoas da tribo. Eu tinha lá um sonho perturbador, eu pegava, ia lá para líderes espirituais. Eu ia para a tenda do xamã e ia lá falar o que eu tinha sonhado. Aí o xamã ia lá, me dava um conselho, tecia um filtro dos sonhos, mandava eu colocar lá na minha casa e tal, né? Em relação à alquimia, o que é a alquimia? A alquimia é a capacidade, é a arte da transformação, da transmutação. Claro que no passado, quando a gente está falando dessa alquimia clássica, a gente tem aquela eterna busca de transformar os metais ordinários em ouro, não é? Ossos. Isso. Ossos em ouro. Ossos em ouro, o chumbo, metais ordinários em ouro. Mas hoje se faz uma reinterpretação, inclusive psicológica, em que diz que, na realidade, a busca verdadeira não era a busca pelo elemento, pelo ouro em si, mas era uma busca que transcendia, uma busca espiritual. Então, tudo isso que eu estava falando agora há pouco, da questão de nós trazermos elementos que nos transformam, não é? Podem ser encontrados dentro do conhecimento alquímico. Os próprios processos da alquimia são processos que eu posso fazer uma reinterpretação e entendê-los a partir de uma perspectiva psicológica, não é? Então, hoje, por exemplo, a Wicca não é uma religião que tem grandes conhecimentos alquímicos. A gente usa mais a magia natural em si, ou seja, utilizamos as forças da natureza para transformação, não é? Mas isso não deixa de ser uma forma de alquimia. Com certeza, sim. Né? É uma forma de alquimia no sentido que a gente está produzindo uma transformação, que a gente está produzindo uma mudança, não é? Hoje tem tradições espirituais que fazem todo um processo de reinterpretação desses textos antigos, alquímicos, dos manuscritos, para entender isso a partir de um ponto de vista psicológico. O próprio Jung fez isso, não é? Você tem livros que ele escreveu que vai explicando exatamente cada estágio a partir de um ponto de vista psicológico, né? Mas a alquimia em si não... Tirando o fato de a gente acreditar que a magia é uma arte alquímica, porque ela é uma arte de transformação, a gente não usa esses elementos especificamente na Wicca, não. Claro, se eu for um bruxo que entenda um pouquinho mais de alquimia, eu posso associar, eu posso me valer desses elementos, sim, porque a Wicca ela é aberta e você pode trazer tudo que seja compatível com ela. E isso vai variar de bruxo para bruxo. Você vai ver que tem bruxos que praticam mais magia natural, tem outros que são mais cerimoniais, tem outros que usam mais da meditação, enfim. Mas e o caldeirão aqui, ele não é um símbolo disso? É um símbolo de transformação, né? O caldeirão, pra gente, a Wicca ela é uma tradição espiritual simbólica. Todos os nossos instrumentos representam realidades espirituais. Então nós temos 5 instrumentos mágicos que são importantes para a nossa prática e que representam os elementos da natureza. O primeiro desses símbolos é o Atami. O Atami ele é uma lâmina ritual que eu uso para invocar as forças da natureza, para lançar um círculo mágico. Acho que eu tem aí. Já vi aqui. Tem aí nas cartinhas amarelas. Você vai achar. Achei. Atami. Isso. Tá aqui, ele é o Atami. Vou mostrar aqui. Ele é uma lâmina ritual que eu uso para invocar as forças da natureza. Ele representa o elemento ar. Tá? Atami. Ele representa a mente do bruxo. E é por isso que ele é afiado, assim como a própria mente. Legal. Tá? Aí nós temos o bastão. O bastão está nas vermelhinhas. Ele é a representação do elemento fogo. Ok? Por que ele é um bastão? Porque na realidade ele simula a antiga varetinha que a gente fazia o fogo, produzia o fogo. Né?
Então, ele é um instrumento de invocação também e de transformação, assim como o próprio fogo que transmuta e que transforma. Aí eu tenho o cálice, que está aí na parte azul, desculpa, que é o símbolo do elemento água. Tá? Ele representa as nossas emoções, porque cada um desses instrumentos representa um elemento da natureza, mas também representa algo em cada um de nós. O ar é a nossa mente, o fogo é o nosso espírito, o cálice é as nossas emoções. Tá? E a gente tem o pentáculo, que está logo aí no início, que é o símbolo do elemento terra. Tá? Ele é redondo porque ele representa exatamente aquelas pedras do passado que a gente cavucava a terra para plantar sementes. Tá? Então esses são os 4 instrumentos principais. Aí tem um quinto, que representa o quê? A união desses 4 elementos, a união dessas 4 forças, que é o caldeirão. Ele está aí nas cartas brancas, você vai encontrar. Tá? O caldeirão, ele é o símbolo da quinta essência sagrada. Então, ele representa a união dos 4 elementos. A gente diz que é onde os 4 elementos eles vão se juntar, onde os 4 elementos vão se encontrar. E o caldeirão, para a gente, em termos simbólicos, ele representa o ventre da grande mãe. Ele representa o ventre da deusa. Por isso que ele é escuro no seu interior, como o ventre, que carrega em si o potencial de toda a criação. Então, por isso que todos os rituais, feitiços, encantamentos, a gente faz dentro de um caldeirão. Porque o caldeirão representa o ventre de onde nasce tudo aquilo que a gente quer ver manifesto, que a gente quer ver fisicamente. Tá? Então, é um instrumento muito ligado às bruxas, né? Você vai ver aí em todos os lugares a bruxa sempre ao redor do caldeirão, preparando poções malignas e maléficas, mas não tem nada a ver com o mal. É apenas um símbolo de transformação, regeneração e nascimento. Ele é o ventre da grande mãe. Então vamos recapitular aqui os elementos todos. Então vamos lá. O primeiro aqui, então a gente tem o atame. Atame, que é uma adaga que é afiada, assim como é nossa mente, a mente do bruxo. Que representa o elemento ar. Que é o ar. E representa o plano mental da humanidade, do ser humano. Tá. A varinha, que é o bastão, é o fogo, né? O elemento fogo representa a dimensão espiritual, né? E ele representa tudo aquilo que a gente quer ativar, transformar, como o próprio fogo, que transforma metais ordinários em obras de arte belíssimas. Tá? O cálice, que é o elemento água, representa as nossas emoções, os nossos sentimentos. É a nossa dimensão emocional. Legal. Aí a gente tem por último aqui o pentáculo, que é a terra. Que é o elemento terra, representa o plano físico, né? E representa tudo aquilo que pode advir do próprio elemento terra, as criações, as plantações, enfim, mas é o plano físico humano. E por último tem o caldeirão, que é a quinta essência sagrada. Que junta tudo e transmuta. Isso, que é um plano superior, né? Ele é a quinta essência, a essência mais divina. Entendi. E aí todos os rituais tem que haver uma consolidação desses elementos transmutados sempre por um caldeirão ou não? Não necessariamente, porque na realidade esses instrumentos físicos representam forças que nós temos dentro de nós. Então, se eu não tiver esses instrumentos fisicamente sobre o meu altar, eu posso utilizar o meu próprio corpo. O corpo do bruxo é o único instrumento de magia. Então, se você observar, o seu próprio corpo possui os 4 elementos da natureza. O seu corpo, né, a sua massa é a terra, o seu sopro é o ar, a temperatura é o fogo, a sua saliva é a água. Então, se você não tem o instrumento verdadeiramente físico, você pode usar o seu próprio corpo para produzir magia. E aí um bruxo que tem a mente treinada e que conhece as técnicas, ele pode manifestar a sua magia através do seu próprio corpo, tá? Usando a sua mente e o seu corpo como um único instrumento para a prática mágica e ritual. Gostou, Guru? Pode usar a sua saliva. Muito bom. Você pode estar numa meditação, por exemplo, e usar a sua saliva para se conectar com as suas emoções. Então, por exemplo, em uma meditação, você poderia parar a sua mente, acalmar a sua mente, e você poderia ir engolindo a sua saliva aos poucos, pensando em todas as coisas emocionais que você não engoliu. Todas as coisas emocionais que você quer trabalhar, trazer isso para o centro do seu coração, para o centro das suas emoções, e ver essa energia se transformando, ver essa energia sendo transmutada, entendeu? É uma maneira de você fazer magia com o seu corpo. Você pode respirar, por exemplo. Você pode banir, limpar um lugar somente com o seu sopro. Você pode visualizar entrando pelo seu nariz, por exemplo, nesse ambiente, se eu quisesse fazer uma purificação.
uma energia acinzentada, que vai representar tudo aquilo que é pesado e denso, e aí eu posso soprar luz, claridade nesse ambiente para mudar a vibração, para mudar o padrão, a vibração desse espaço. Então eu estou usando o meu corpo. Eu poderia fazer a mesma coisa com o meu atame. Se eu tenho um objeto físico, eu poderia passar ele ao redor. Com a adaga. Com a adaga, cortando, purificando, limpando, banindo. Se eu não tenho, eu posso usar meu próprio sopro para fazer isso. Então esses 4 elementos, você tem todos eles como objetos físicos no seu altar? Sempre. Um altar de um bruxo... E até o pentáculo, inclusive. Você tem ele como Isso. uma moeda, uma mandala... Um altar de um bruxo, basicamente, ele contém esses 5 elementos, esses 5 instrumentos mágicos, né? E uma representação física da deusa, mãe, e do deus. E velas, incensos, obviamente, né? Mas esses são os nossos 5, na realidade, que tem o caldeirão, instrumentos mais importantes para a prática da magia. Você podia, então, nos orientar aqui pra gente montar um ritual aqui de bruxaria Wicca, não? Com o maior prazer. A gente não tem nenhum elemento. Tem um cálice. Cadê? Mas esse cálice aqui, ele é maçom, né? Não, mas não é um cálice normal. É um cálice. Tem É um mais. elemento, ó, você tem elementos aqui que daria para você. Ó. Tem o cálice, representa a água. Se você não tem o seu pentáculo, você tem uma pedra, representa a terra. Né? Você pode usar um incenso ou uma pena para representar o ar. Você pode usar a vela que você já tem para representar o fogo. Você tem aqui Isis, que é uma deusa maravilhosa, uma das deusas mais importantes da arte, né? Da Wicca, que é um dos grandes arquétipos da Grande Mãe, que você pode colocar aqui como uma representação da deusa, que dá nascimento e criação para todas as coisas. E aí você poderia fazer um feitiço, um encantamento, uma magia. Só tá faltando o caldeirão. Tá faltando. Tá faltando.